Nós vamos falar sobre a autoridade sobre os demônios. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo de número 10, versículo 19. Palavras do nosso Senhor Jesus, palavras do nosso Mestre. Ele disse: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Quem pode aplaudir a palavra de Jesus? Então está aqui, você acompanhou. Todo crente precisa saber disso. Jesus disse: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Crente em Jesus Cristo, você talvez não saiba quão tamanha autoridade o Senhor Jesus delegou a você. Mas eu espero, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, que não seja eu, mas seja o Senhor falando, iluminar o seu coração através dessa palavra, e que você compreenda e entenda essa palavra de Jesus falando sobre a autoridade, não de modo geral, mas da autoridade sobre os demônios. Jesus disse que eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Jesus disse isso. Jesus falou aos seus discípulos, mas qualquer cristão que reconhece que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, entendem e compreendem que muitas de suas palavras não foram apenas para aquele tempo, mas passa até os nossos tempos. O ide, pregar o evangelho a toda criatura, e não tinha como eles estarem nesse século 21 pregando o evangelho. Então essa palavra vem para nós. Essa palavra não ficou restrita aos discípulos, aos 12, não. Inclusive teve até um outro fora dos 12 que estava expulsando demônios. E aí chegaram para Jesus e falaram: olha, tem um usando teu nome aí, eu tentei impedir. Jesus falou: não impeça, quem não é contra nós, é por nós. Então não está só nos 12, nós vemos o apóstolo Paulo sendo instrumento de Deus para libertar outras pessoas. E não posso gastar muito tempo com isso. Fica muito claro que essas palavras não são apenas para os seus discípulos 12, mas para nós. Já é para você sorrir já e dizer obrigado, Jesus, pela sua palavra. Porque misericórdia viver sem conhecimento disso nesse tempo, hein? Misericórdia viver nesse tempo sem conhecimento dessas palavras. Agora, o que significa cobras e escorpiões? Será que Jesus estava falando de cobra que rasteja, né? O escorpião que gosta de ficar em lugares quentes, úmidos? Será que Jesus estava falando sobre isso? Não. Jesus não estava sendo literal. Jesus não estava falando exatamente da cobra e do escorpião. Jesus estava falando de modo simbólico. Jesus estava se referindo aos espíritos malignos. Jesus estava se referindo à força espiritual da maldade. Jesus estava se referindo aos demônios. Jesus estava dizendo a respeito dos espíritos que têm a missão de atrapalhar a vida dos homens. Agora, quem são esses espíritos malignos então? Bom, são seres de alto nível de maldade. De alto nível de maldade. E tem o desejo de destruir a vida das pessoas. Deus não os criou dessa forma. Não foi Deus que criou demônios.
Deus criou anjos de luz, mas devido à rebelião liderada por Satanás, eles perderam a luz e se tornaram espíritos de trevas. Escute, se tornaram espíritos de trevas. Então, o que esses espíritos são capazes de fazer? Os demônios são, em muitas vezes, eu não disse todas, em muitas vezes, os causadores de doenças, de brigas, de separações, em todos os sentidos, de amigos, marido e mulher, homicídios, suicídios, vícios, mortes e muitas outras coisas maléficas ao ser humano. São eles que são os culpados disso. Uma coisa importante para a gente saber é que eles não são amigos do ser humano. Eles não são amigos de ninguém. Nosso, não. Muito pelo contrário. O intuito dos demônios é destruir o homem, mantendo-o longe da salvação de Jesus Cristo. Uma coisa muito importante que você precisa entender é que os demônios não querem que as pessoas ouçam e creiam no Evangelho. Os demônios lutaram muito para que você, para que nós não crescemos no Evangelho. Muito, muito. A Bíblia diz que o Deus deste século, com letra minúscula, D com letra minúscula, o Deus deste século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, fazendo com que eles não enxergassem a luz do Evangelho de Cristo. São os demônios o culpado, eles são os culpados das pessoas não crerem no Evangelho. Eles não querem que as pessoas creiam. Eles não querem. Por quê? Porque o Evangelho é boa notícia. Porque o Evangelho é a melhor notícia que nós já ouvimos. O Evangelho, ele é aquele que eu estava em culpa, em condenação, preso em meus pecados. Aí vem a notícia de que um veio, morreu em meu lugar, ressuscitou e me deu uma nova vida, perdoou os meus pecados, transformou a minha história. E quando a gente crê nisso, a gente sai da lama e a gente passa a reinar aqui nessa vida. Eu quero dizer para você que se você crer naquilo que Deus fala, se você crer naquilo que Deus ministra no seu coração, se você crer no Evangelho, você vai viver uma vida de poder nessa terra. Você não precisa viver na miséria, viver nos vícios, viver vendo vultos, enfim, viver uma vida de tristeza. Crente, o Evangelho não é para o pastor Coutinho apenas, o Evangelho não é para o João ou para o Zé apenas, o Evangelho é para toda criatura, para todos os homens e mulheres. Se você pode crer, então você desfrutará de boas coisas na sua vida. Precisa crer. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo fala algo muito importante e interessante para nós. Ele fala: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, quando ele fala primeiro do judeu e depois do grego, ele está falando do mundo todo. É o poder de Deus para a salvação. Você continua achando que salvação é morar no céu apenas? Glória a Deus, se só fosse isso daí já estaria bom demais, ou maravilha, viver eternamente. Mas salvação é salvação completa, é libertação, é cura, é prosperidade. Salvação tem muito mais a ver. Muitas canções dizendo, vamos sofrer aqui, para um dia morarmos no céu. Ok, legal, nós vamos morar no céu, mas eu quero te dizer o seguinte: você não precisa viver uma vida sofrendo, padecendo, sendo arrebentado nessa terra para depois você morar no céu. Não. O que te faz morar no céu ou ir para o céu não é o seu sofrimento que você passa aqui, mas é a fé que você conecta no único suficiente Salvador, que é Jesus Cristo.
Se sofrimento fosse critério para as pessoas morarem no céu, então quem sofre já está no céu, na glória. Não. O que nos leva a morar eternamente com Deus, seja no céu, ou seja numa nova Jerusalém, aqui, enfim, uma eternidade com Deus, o que nos leva é o sangue precioso e poderoso de Jesus Cristo. Não são as nossas obras ou nosso próprio mérito. Você pode se alegrar porque não depende de você a salvação. Você pode sorrir porque não depende de você a salvação. Você pode sorrir, você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, porque não depende de você, dependeu dele. A fé boa. E quando nós cremos nele, então nós recebemos pela fé. Os demônios não querem que você escute isso. Os demônios não querem que as pessoas escutem. Eles trabalham fortemente. Eles que inventam mentiras para que as pessoas se desviem das igrejas, para que as pessoas se desviem de Cristo, para que as pessoas fiquem magoadas com o Senhor, com Deus. São eles que aprontam tudo isso. São eles que têm esse intuito de manter o homem longe da salvação de Jesus Cristo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se depender de mim, em nome de Jesus, demônio nenhum. Você está pronto? Pode ficar pronto, tranquilo. Faz dependendo de mim. Tem gente que já não começou nem a falar mais. As pessoas vão ouvir o evangelho sim. E demônio nenhum vai parar. E demônio nenhum vai impedir. Querido, não faz sentido você viver a vida inteira vivendo, vindo para o culto e vai embora. Não, glória a Deus por isso, a vida inteira da igreja. Mas você precisa vir com a gente para se tornar um trabalhador de Jesus Cristo e trazer mais gente para este lugar, para a salvação. Amém? Você precisa entender isso, precisa usar suas habilidades, usar seu dinheiro, usar suas finanças, usar seus dons, seus talentos, para que alguém ouça falar de Jesus, usar suas redes sociais, enfim, dá os seus pulos, como diz o meu irmão mais velho, dá os seus pulos, agiliza, vai fazer alguma coisa para que as pessoas enxerguem a luz do evangelho, testemunhe, publique na internet, viva uma vida, ei, aleluia. Qual a especialidade dos demônios? São várias, mas eu quero destacar uma especialidade: o engano. Seguro, porque hoje o clima, mas na verdade tem que soltar esse clima, na verdade, porque é palavra de libertação aqui nessa noite, em nome de Jesus. O domingo é domingo de ensino da palavra para as famílias. Você quer ver uma coisa que os demônios querem arrebentar? Família. Mas se você entender isso daqui, eles não vão ter acesso à sua família, à sua casa, à sua finança, em nada. Crê no que eu estou te falando, que você vai confiar na cobertura do sangue precioso de Jesus Cristo. O engano é uma especialidade dos demônios. Por exemplo, numa sessão espírita, enquanto as pessoas estão certas que quem está falando ali com elas é o seu ente querido que morreu, na verdade não percebe que estão sendo enganadas por esses seres malignos, que estão se aproveitando da fragilidade dessas pessoas para terem acesso e executarem os seus planos. Está lá a pessoa, numa sessão espírita, o pai dela, morreu faz tempo, e ela vai nessa sessão, uma pessoa recebe, entre aspas, o espírito do pai, que na verdade é um engano. Quem morreu, morre uma vez, espera o juízo, não tem acesso aqui a essa terra, não vai conversar com ninguém nessa terra. Mas aí esse demônio que começa a falar até com a voz do pai daquela pessoa, falando detalhes
que só o pai, aquela pessoa e o pessoal da família sabe. Eles são ligeiros em engano, totalmente ligeiros. E a pessoa está ali, fragilizada, porque talvez o pai faleceu e não deu tempo de pedir perdão, então aí agora ela quer fazer o quê? Ela quer encontrar e falar com o pai. Vocês estão me ouvindo? Totalmente antibíblico. Não existe isso nas escrituras sagradas. Isso é totalmente engano. Mas as pessoas acreditam. Por quê? Porque os demônios são hábeis em enganar. Teve um caso que um pastor estava orando no culto da sua igreja e uma moça manifestou ali uma entidade nela, e aquela entidade começava a falar como se fosse a mãe da moça que morreu, e falava bem calminha: eu sou a mãe dela, com um sorriso assim, ó. Eu sou a mãe dela, eu estou aqui para falar com ela. O pastor: você é a mãe dela? Sim, eu sou a mãe dela, estou aqui. Ele falou: demônio, em nome de Jesus agora, manifesta agora. Manifestou. Não era mãe coisa nenhuma, mas era um demônio enganando aquela família muitos anos. Você sabia que tem famílias que se reúnem para uma pessoa ali manifesta um demônio, imitando a pessoa que morreu, mas as pessoas estão pensando que é o ente querido que morreu. Vocês estão entendendo? É sério o negócio. Mas o que isso pode causar, pastor? Brechas e acessos a esses demônios na vida dessas pessoas, da família inteira. Aí a família vira não é palavrão isso, mas a família vira uma desgraça. Uma desgraça que só. Existem casos de pessoas sendo instruídas por demônios, achando que estão recebendo conselhos de um guia de luz. Está lá o negócio, e começa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e a pessoa obedece aquelas instruções, achando que é um guia de luz, mas não sabe que é um demônio, um espírito das trevas maligno, que não tem amizade nem cuidado algum com o ser humano, mas quer destruir a vida do ser humano, que está ali falando. Mas pessoas estão recebendo conselhos desses espíritos. Tem pessoas que até pagam valores altos para que seja feito, entre aspas, um trabalho a fim de destruir a vida de outras pessoas. Sabia disso? Para destruir, quer destruir a vida financeira daquela pessoa. A pessoa vai, paga esse trabalho para que destrua casamento, vai destruir casamento, vamos destruir. Aí paga valores altos para destruir. Por quê? Porque aqueles demônios, disfarçados de guias bons, eles fazem o quê? Eles falam: faça isso, faça aquilo, tanta vela para cá, o animal tal, e dependendo dos casos. E ele não quer o animal, tanto que você vai ver como que chama? Despacho que fala, né? Eu acho que mas você está entendendo o que eu estou falando. Você vai ver, fica todas as coisas lá, os demônios não comem aquilo lá. Está o frango assado, tá a maçã, sei lá. Você está entendendo? Mas e aí, o que o demônio quer? Ele quer a obediência do ser humano. E as pessoas vão, e as pessoas pagam para destruir. Agora eu quero falar para você uma coisa que vai te espantar. E esses seres são tão sorrateiros que até dentro de igrejas evangélicas, não vou nem falar igreja geral, igrejas evangélicas, eles tentam enganar. Até em igrejas evangélicas. Teve um caso que tinha uma mulher dentro da igreja desse pastor, e essa mulher era conhecida como a profeta da igreja. O pastor consultava ela e ela dava as dicas, vai. O pastor não era dirigido pelo Espírito, o pastor era dirigido por essa profeta. Certa vez foi uma pessoa lá, usado em libertação, quando começou a orar,
aquela profeta caiu e deu um grito: ha, 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 eu engano esse trouxa faz tempo. Coisa séria, né? A gente precisa estar atento e ter discernimento de espírito. A gente está achando que a dimensão espiritual, que as coisas, que a gente está num parque de diversão. A gente está achando que está tudo legal. Existe uma guerra espiritual contra as vidas, contra as almas e até contra as nossas próprias vidas. E se nós não tivermos conhecimento das Escrituras, as coisas vão ficar difíceis, queridos. Difíceis. Você precisa ficar atento. Graças a Deus que você veio no culto hoje. Aí quantos poderiam estar aqui para ouvir essa mensagem? Nós só estamos no começo dela só. Só estou explicando algumas coisas sobre esses seres. Em Atos capítulo de número 16, a partir do versículo 16, tem algo aqui interessante para nós. Certo dia, indo nós, Lucas está escrevendo, provavelmente ele, Silas e Paulo, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Essa escrava tinha um espírito que predizia o futuro. É claro que demônio algum conhece o futuro. Demônio algum sabe o que vai acontecer no futuro. Quem conhece o futuro só quem é onisciente. Quem é onisciente é só o Senhor, a divindade, né? O Pai, Jesus e o Espírito Santo. Mais ninguém. O que o diabo pode fazer é ver como que está a vida da pessoa, estudar a vida da pessoa e saber o que vai dar lá na frente. Isso até a gente consegue fazer. Você pega um cara que não quer saber nada com nada, não estuda, não trabalha, não faz nada, o que você vai projetar? Mas não é certo também. Às vezes a gente fala que não vai dar em nada, a pessoa acaba dando uma viravolta na sua vida. Mas o demônio não conhece o futuro. Mas a Bíblia diz aqui que esse espírito qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Tinha pessoas atrás dessa moça que usava essa moça. O demônio que estava na moça, não é para correr o verso, o demônio que usava essa moça para, entre aspas, adivinhar, esse demônio usava, e esses chefes atrás ganhavam dinheiro, porque as pessoas pagavam, quero saber o meu futuro, e pagavam para essa moça. E esses caras, nem se importando que essa moça estava vamos dizer assim, se complicando na vida, e eles não estavam nem preocupados com aquela moça, mas eles queriam o dinheiro daquela moça. Hoje em dia é a mesma coisa, mas nós não vamos entrar nesse assunto. Versículo 17 diz: essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da verdade. Essa moça não estava com demônio? Sim, estava com demônio, mas estava falando a verdade aqui, ó. Paulo era servo do Deus Altíssimo? Sim, mas estava falando a verdade. Ela estava falando a verdade. Olha lá, ó. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. O demônio falando a verdade. Tem gente que fica falando assim: não pode deixar o demônio falar, tal, porque Jesus mandava calar. Aquilo tinha um contexto de que Jesus não poderia deixá-lo falar para que as pessoas não soubessem e depois fechasse o acesso de Jesus nas cidades para a pregação do Evangelho. Mas tem situações que você precisa saber e precisa deixar falar. Nem sempre, eles são mentirosos, mas nem sempre eles vão falar mentira. Aqui ela falou a verdade. Diante do homem de Deus, diante do nome de Jesus, diante da autoridade da unção de Deus, eles precisam falar a verdade. Aí, versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Muitos dias falando, imagina só, Paulo andando, esses daí são servos do Deus Altíssimo. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, a gente vê
aquela história de falar, esse negócio de demônio não existe, né? Tem uns que falam cada bobagem que eu vou te falar. Existe, se fosse coisa boba, então eu não sei que a gente poderia falar de Jesus, porque Jesus expulsou demônios. Isso é claro nas Escrituras. Agora, a pergunta crucial para a nossa vida é, pastor, como ficar livre do acesso dos demônios? Como ficar livre? E eu quero dizer o seguinte, não há outra forma, senão por Jesus Cristo. Não tem. Se eu conhecesse, mas não tem, não é nem que eu não conheça, é que não existe outra forma a não ser por Jesus Cristo. Outra forma de ficar livre de acesso dos demônios, somente por Jesus. Isso não quer dizer que os demônios não vão guerrear contra famílias cristãs, contra servos de Deus. Não estou falando de guerrear, não estou falando de atacar, não estou falando de investir. Eu estou falando de ter acesso. João 8,12, olha a palavra de Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Querido, nós não estamos brincando de religião. Não tem a ver com ser um crente, não tem a ver com ser evangélico, não tem a ver com ser da igreja A ou da igreja B, tem a ver com pertencer ao reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Tem a ver com o passar da morte para a vida, das trevas para a luz, do império de Satanás para o reino de Deus. É isso que tem a ver, e isso é somente com Jesus, com a fé em Jesus. Se você pode crer que você é pecador de nascença, e você sabe que Jesus é o seu Senhor e Salvador, e você o confessa e crê nele por toda a sua vida, então você será salvo, então você será livre, então você não vai andar em trevas, você não precisa nem ter um conhecimento teológico, mas se você, Jesus é o meu Senhor e mais ninguém, não tem Maria, não tem Zé, não tem Pedro, Jesus é meu único mediador, não tem A ou B, é Jesus que é o meu Senhor. Se Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e você se submete à palavra dele, então a vida está em você, a vida abundante está em você. Tem a ver com religião. Somente com Jesus. Primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 18. Finalzinho da Bíblia diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. E o maligno não o atinge. Não tem sessão de quebra, de maldição, não tem sessão de regressar mentalmente, tem a ver com a fé no sangue de Jesus Cristo. Não tem a ver com maldição hereditária. Você pode, seu avô pode ter mexido com demônios, com espírito, e para o seu pai, a sua mãe, mas aí chegou em você, você levantou a mão e disse: Jesus, Jesus, Jesus é o Salvador, é o meu Salvador. Então a bênção chegou na sua casa. Olha para quem está do teu lado e fala: a bênção chegou na tua casa. Jesus está aí? Fala para ele: Jesus está aí? Os demônios existem, são malignos, querem destruir os homens, sim, querem destruir os homens, mas quem tem Jesus de verdade, eles não têm acesso.
podem investir, pode tentar, de todas as maneiras, hein? Várias maneiras, hein? Mas se você tem Jesus, ei, não largue a palavra de Jesus não. Não largue a palavra de Jesus, não fique com a palavra dele. Ainda que os outros falem, ô bobona, ô bobão, ei, não, ei, você é careta, hein? Ai. E eu fico com a palavra de Jesus. Fique com a palavra de Jesus. Creia na palavra de Jesus, crente. Quem é de Jesus tem selo. Você olha, comedor de feijão que nem qualquer um outro, mas espiritualmente falando, tem selo. Efésios capítulo de número 1, versículo 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, precisa ouvir, precisa crer. O evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Aleluia. Recebe esse presente aí, creia nesse presente. Eu sou selado. Rapaz, agradece por ouvir o evangelho, agradece por estar nessa igreja, agradece por estar neste lugar, agradece ao Senhor Jesus, porque você não vai ouvir isso na Globo. A não ser se um dia nós comprarmos a Globo, né? Aí você vai ouvir. A boa notícia da salvação. A boa notícia da salvação. Jesus Christ, Jesus. Eu estou aqui no nome dele. Não estou aqui no meu próprio nome. 8 anos ministrando e pregando somente nessa igreja, como pastor dessa igreja. Mas desde o primeiro ano de batismo, quando eu confessei a Jesus na minha vida, eu já passava a ministrar a palavra, porque eu não aguentava ficar com aquelas verdades só para mim. Rapaz, ela estava transbordando. E quando eu li o texto, eu falava, meu Deus, as pessoas estão crendo errado. Não é assim que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de outra forma. Os caras estão acreditando errado. Eu preciso falar para eles a verdade. Agradece o Senhor, porque o Senhor mudou a nossa história. Estamos aqui nessa terra? Sim, nós estamos aqui nessa terra. Pastor, os demônios estão aí, estão operando. Sim, estão operando. Mas o Espírito Santo está operando também, ora. Pode aplaudir Jesus, aleluia. Aleluia. No livro de Apocalipse diz que com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, se referindo aos demônios. 1/3, então para cada demônio tem 2 anjos para cuidar de cada demônio. Tem muito mais anjo, tem muito mais pessoas, porque anjo também é pessoa, do nosso lado do que o do lado deles. E ainda que se eles fossem a maioria, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Versículo 14. Não, vamos ler o 13, a título de contexto. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, o evangelho que os salvou, oh que maravilha, não somos mais das trevas, oh que maravilha, não pertencemos mais à escravidão do pecado, nem à escravidão do diabo, do inferno, não vamos para o inferno, nós fomos salvos pela palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, a boa notícia da salvação, oh que maravilha, glória a Deus por isso. Vocês foram selados com o Espírito Santo. Nada tem a ver aqui com falar em línguas, mas tem a ver quando
quando você recebeu o Espírito Santo para morar dentro de você, ainda que você não fale em línguas, o Espírito Santo já mora dentro de você. Você já é casa, e Deus não entrou antes, Deus entrou só depois que você aceitou a compra pelo sangue. Eu ergui a mão, recebi a Cristo, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Nós não somos hotéis que ele vem final de semana, um dia ou outro. Nós somos morada, casa. Ele é morada permanente do Espírito Santo em nós. O evangelho que nos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados, versículo 14, que é a garantia, esse selo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. É a garantia de que no dia do arrebatamento seremos elevados aos céus, nossos corpos transformados. Essa é a garantia. Qual garantia? Porque o Espírito Santo está em nós. Como eu sei que o Espírito Santo está em nós, você sabe, porque quando você sabe, se você não entendeu nada, é porque ele testifica no seu interior que você é filho de Deus agora. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! O que é autoridade, pastor? Sobre os demônios? Te respondo, autoridade significa habilidade com a qual os crentes em Jesus foram dotados para sujeitar os demônios. Jesus nos deu autoridade para quê? Para subjugar, para sujeitar os demônios, os espíritos malignos. Pastor, por que só o crente em Jesus Cristo tem autoridade sobre os demônios? Gente, o cara pode ser o cara sem problema nenhum, estude, faça tudo, mas o cara pode ser o cara com mais diplomas possíveis. Os diplomas dele, em relação aos demônios, não fazem nada, os demônios não obedecem nada. O cara pode ser um juiz famosíssimo, bom, não tem autoridade nenhuma sobre os demônios. O cara pode ser um cara muito importante, porque ser humano é uma coisa que eu vou te falar, ser humano quando não tem Jesus é uma arrogância que só é, não é? Você não sabe com quem você está falando, não é assim? Se falar para os demônios, você não sabe com quem você está falando, o cara pode, se o cara não tiver Jesus, ele simplesmente fala grande coisa. O demônio acho que vai dizer ainda, olha como eu estou tremendo de medo. Pode ser o cara mais famoso, mais rico, o que for, qualquer um. Somente os crentes, os que às vezes o mundo chama de nada a ver, de careta, somente os crentes em Jesus Cristo têm autoridade sobre os demônios. Conversando com um jovem envolvido com a criminalidade, ele disse, eu não quero largar, eu não quero soltar, porque tem um certo status, as pessoas do tráfico me respeitam. Eu falei, o que adianta ter o respeito dos manos, das minas, e um demônio rindo de você? Para a glória de Deus, nós temos o respeito de todos os níveis de pessoas, e inclusive o respeito na dimensão espiritual. Por causa do quê? Porque somos bons? Porque conhecemos muito das Escrituras? Não, porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Você pode ter entrado aqui se sentindo muito pequeno, você pode ter entrado aqui se sentindo, pastor, não sei se Deus tem alguma coisa na minha vida, pastor, minha vida não acerta, eu sempre erro. Mas se você tem dentro de você alguém dizendo você é filho, testificando que você é filho, então você tem tanto valor como qualquer crente aqui neste lugar, e você tem a mesma autoridade que qualquer crente tem aqui neste lugar sobre os demônios. Por que os crentes, somente os crentes em Jesus Cristo têm autoridade sobre os demônios, pastor? Efésios capítulo 2, versículo de número 6, diz, Deus nos ressuscitou com Cristo. Lembra quando Cristo ressuscitou? Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele
nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O crente já não é natural, pertencente ao primeiro céu, a este mundo, nem no segundo céu, onde os demônios atuam, mas o crente está assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais, ou seja, o crente pertence ao terceiro céu. O crente é sobrenatural, ele nasceu de novo. Jesus disse para Nicodemos: se não nascer de cima, não pode ver o reino de Deus. O crente nasceu de cima. Por que só os crentes têm? Porque o homem natural, ainda que mais famoso, ainda com mais, não tem autoridade sobre os demônios, porque eles estão presos em seus pecados, porque eles estão nas trevas ainda, porque eles estão mortos espiritualmente. Mas o crente é em Jesus Cristo, o verdadeiro crente é em Jesus Cristo, que nasceu de novo, a Bíblia diz que nós estamos posicionalmente falando, assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Isso tem a ver com autoridade. Isso significa que o crente está numa posição acima que a dos demônios. Efésios 1:20 diz: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo. Olha aqui toda a tropa do inferno, dos seres malignos. Diz que, a Bíblia diz que Jesus se assentou, Deus fez Jesus sentar muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Toda a força do inimigo, toda serpente e escorpião, toda a força do demônio, toda a força de Satanás, toda a força, toda a operação das trevas, Deus colocou debaixo dos pés de Jesus, porque ele recebeu um nome que está acima de todo nome e se assentou à destra de Deus, terminou, concluiu a sua obra. Aí a Bíblia diz no versículo 22, Deus colocou todas as coisas, todas as coisas debaixo de seus pés, dos pés de Jesus, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Porque Jesus colocou todo o poder do inimigo debaixo de seus pés para a igreja, para nós. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Todos os seres malignos foram colocados debaixo dos pés de Jesus. Como igreja, como a igreja é o seu corpo e nós somos a igreja, ainda que sejamos os pés de Jesus, todas as hostes espirituais da maldade, o poder do inimigo, estão debaixo dos nossos pés. Glória ao Senhor Deus. Ouvi um pregador dizendo que uma mãe de santo disse a ele: se os crentes soubessem o poder que eles têm, eles dominariam o mundo. Jesus disse: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Eu lhes dei autoridade. Eu vim aqui nessa noite, como pastor dessa igreja, falar para você, membro dessa igreja, ou você que nos visita. Jesus disse que deu poder para você, autoridade para você, pisar sobre todo o poder do inimigo. Não aceite nada que não seja isso. Todo o poder do inimigo. Essa autoridade está com você em nome de Jesus. Eu me lembro um dia que eu estava ministrando numa igreja, parte de Minas Gerais, e no momento da oração, essa foi a primeira experiência minha, porque cedo ou mais cedo você vai ter uma experiência com um demônio. Ninguém falou amém. Cedo ou mais cedo, porque se não esbarrar com o demônio, é que está andando do lado dele. Peguei pesado demais, né?
Mas quem é crente, caminha, anda no Espírito, uma hora vai esbarrar. Uma hora vai, como diz os mais antigos, vai trombar. Na época da Vila São Luís, é nós. Vai trombar. E aí eu estava ministrando nessa igreja. Meu amigo, estava pesado demais. A Graciele com uma dor de cabeça, mulher mais sensível, pelo menos eu acho. Se você pegar a maioria de membros da igreja, as mulheres são a maioria. Pega os números de membros. Os homens também trabalham, mas as mulheres trabalham demais. As mulheres nem falam glória a Deus. Eu vou parar de falar de vocês, então. É isso, viu? Os homens estão murchinhos aí, mas as mulheres são as bênçãos. E Graciele com dor de cabeça lascada ali, sabe? Nossa, aquele culto pesado. E eu pregando. Tinha uma lá no meio, ficava toda hora, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo que eu falava é glória a Deus. Se eu falava que o fulano morreu, ela, glória a Deus. Não estava nem prestando atenção na mensagem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No final fui fazer oração, colocar a mão na sua cabeça, tal, e vamos, em nome de Jesus, de repente aquele barulho de cadeira. Blá, manifestou o demônio lá. Primeira vez que isso aconteceu. Se eu não conhecesse e cresce também nas palavras do nosso Senhor Jesus, que eu quero trazer você a crer, eu acho que eu estava em maus bocados aquela hora. Mas para a glória de Deus, na escola do Espírito Santo que Ele me fez passar, Ele me preparou para isso. E eu estou te preparando para isso também. Porque o intuito do demônio não era me atacar ali, mas era atacar aquela vida preciosa, aquela pessoa. Era uma moça que por causa de um namorado tinha ido e feito um trabalho na encruzilhada. Depois eu fiquei sabendo disso. Para a glória de Deus, a moça caída ali no chão, eu lembrei das palavras do nosso Mestre Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que saia. A moça foi livre. Para a glória de Cristo Jesus. Isso é para você, crente. Isso é para você. Eu vejo pelos olhos da fé você colocando a mão sobre a vida de pessoas e libertando pessoas. Até dos seus familiares, até dos seus filhos. Talvez os demônios não estão manifestados dessa forma, mas às vezes estão por meio de uma enfermidade, uma doença. Você vai colocar a mão e vai dar ordem, e ela vai sair no nome poderoso de Jesus Cristo. Esses dias aí a Karen estava sem dormir, eu acho que fazia uns 3 dias, 4 dias mais ou menos. O pastor olhava fazendo aquela oração mamão com açúcar, que todos nós caímos uma dessa, né? Senhor, em nome de Jesus e pá. Senhor, em nome de Jesus e pá. Aí teve uma hora que ele falou: o quê? O que eu estou fazendo? Vou fazer uma oração, que é a oração mesmo. Em nome de Jesus Cristo, todo mal. Aí o demônio, agora sim, agora. Ih, concluiçõezinha, minha mamãe ainda me chamou. Começou a apagar a luz da casa dele. Ele achou que estava acabando a luz da rua. Era nada. Batalha espiritual vencida. Na mesma noite voltou a dormir tranquilamente. E o nome de Jesus é glorificado. Gente, é uma bênção quando você tem o pastor para orar. Nós estamos aqui para ensinar você, instruir você. Mas eu não estarei com você todos os momentos da sua vida. Mas tem um que vai estar com você todos os momentos da sua vida: o Espírito Santo. Muitos pensam que pastor tem que carregar o fulano no colo, dar mamadeirinha. Não. Nós estamos um domingo aqui dando as aulas, ensinando. Mas você precisa crer naquilo que nós ensinamos. Tem pastor que quer manter as pessoas aqui, dependentes dele. O que eu quero fazer com você é que você saiba que a mesma autoridade que está em mim por meio de Jesus Cristo é a autoridade que está em você, homem e mulher. Um dia uma mulher foi
no gabinete pastoral, chegou lá, o pastor já estava atendendo, um obreiro de 12 anos, 12 anos, um obreirinho, estava aprendendo ali, obreirinho com carinho que eu falo. O que você quer? A mulher falou, quero falar com o pastor. Ele está ocupado agora. Minha filha está possessa por demônio. Vai em nome de Jesus que ela está livre. A moça creu, chegou, a filha dela estava livre. Não tem idade, não tem sexo, se é feminino, se é masculino, não tem se é homem, mulher. Não, se você é crente em Jesus Cristo, nasceu de novo, você foi inserido no corpo de Cristo, Jesus está sentado à destra de Deus, nós estamos juntamente com Ele, nós fomos ressuscitados pelo poder do Espírito Santo, e nós andamos nesse poder. Estamos aqui nessa terra sim, mas nós somos o céu, o respaldo é do céu, somos embaixadores do céu. O que nós ordenarmos, eles vão ter que obedecer. A palavra de um rei tem que ser obedecida, porque nós recebemos a dádiva da justiça, nós recebemos o dom de Deus, a graça de Deus, e por isso nós reinamos em vida. Aleluia, glória a Deus. Muitos têm medo, uma mulher tinha um medo imenso do demônio começar a jogar os pecados dela na cara. Você vai me expulsar, você fez isso, isso e aquilo. A mulher tinha muito medo. Certa vez na célula dela, o que aconteceu? Caiu uma endemoniada lá. Pá! Quem que era o líder de célula? Ela. Quem que tinha que orar? Ela. Meu Deus, em nome de Jesus. Acabou, saiu, foi liberta. Acabou. As coisas mais básicas do Evangelho. É isso que eu estou te falando, expulsar demônios. Ele é um grande homem de Deus. Você também é um grande homem de Deus e grande mulher de Deus. Se você está em Cristo, você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo poder do inimigo. Eu tinha um curso de maturidade para vir dar aula. O Nicolas me liga: pastor, tal fulano lá, o demônio pegou ele lá. Eu falei: eu não estou afim de hoje não, eu estou indo para a aula. Você dá um pulo lá? Não, eu estou só avisando o pastor, eu dou um pulo lá. Foi lá, pá! Já era, está liberto em nome de Jesus. É para você, crente. Até animalzinho, põe as mãos nos animais aí, ora e cure-os no nome de Jesus. Tudo que cruzar a sua frente, seja instrumento de Deus, viva para a glória de Deus aqui nessa terra. Eu lhes dei, Lucas 10:19, eu lhes dei autoridade. Diga assim comigo: Jesus me deu autoridade sobre os demônios, sobre todo o poder do inimigo. Jesus me deu autoridade. Mas pastor, e se eu começar a expulsar os demônios e começar a sofrer retaliações, os demônios tentarem contra a minha vida, e pastor, não quero entrar nessa não. Ei, escute, uma vez que você ergueu sua mão e entregou sua vida para Jesus, bem-vindo à guerra. Bem-vindo à guerra. Já era. Vou batizar não, pastor, senão aí o diabo vai ficar furioso. É melhor ter o diabo furioso do que ter o diabo como amigo.
Mas na verdade, biblicamente, quem está furioso aqui é os crentes. É que inverteu as coisas. A Bíblia diz que a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem está pressionando é a igreja. Quem deve pressionar é a igreja, não é o inferno. Que dá de crente que faz isso, crente está vendo vulto, crente que o crente, ai meu pastor. Em o nome do Senhor Jesus, se levante, eu sou de Deus. Você vai dizer, eu sou de Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. E eu quero declarar a bênção na minha casa, na minha família, e não só isso, e salvar a vida das pessoas também, em nome de Jesus. Seja onde você estiver, não se espante se você estiver no mercado e cair um demoniado lá para você orar. Não adianta fazer assim não. Chega lá, faz em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava em Chavantes ministrando a palavra. Estou contando experiências para que você ouça que isso é algo que nós vivemos. Ministrando a palavra, e uma irmã, uns 20 anos de idade mais ou menos, pediu oração no final. A hora que nós fomos orar, a gente fala oração, mas é demônio em nome de Jesus. Na hora, em nome de Jesus, pum, já deu a risada. Tinha uma fila para comprar meus livros ali naquela noite. A fila desapareceu. Perdi as vendas dos livros, mas salvei uma vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Já me apareceu uma coisa, viraram fumaça. Estava aqui todo mundo aqui na frente para ver os livros, tal. Eu falei, eu só vou orar aqui rapidinho para saiu. Graciela já saiu meio de ladinho ali. Só achei que não ia sair. Eu falei, não, eu só estava vendo primeiro, né? Antigamente eu ia de voadora. Não, agora a gente vamos ver qual é que é, né? Como diz. Estava só olhando, olho fechado. Eu falei, olha aqui para mim. Fechado, olha aqui para mim. Em nome de Jesus. A hora que olhou, eu falei, agora você sai, em nome de Jesus. Aí deu para ver o semblante dela voltando ao normal. Gente, Jesus fez essas coisas há 2000 anos. Só que os demônios continuam agindo e operando. Cadê os discípulos de Jesus para libertar as pessoas? Para de viver, querer fazer as suas próprias vontades. Seja um trabalhador no reino de Deus e dê saúde, vida, esperança nas outras pessoas. Ah, meu Deus. Mas pastor, e aí se levantar contra mim uma retaliação? Jesus disse, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Jesus continua dizendo, nada lhes fará dano, nada. Pode expulsar à vontade, pode libertar à vontade no nome de Jesus, porque nada vai fazer dano com o povo de Deus. Quem está na posição de ataque é a igreja de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que está pressionando. É a igreja que está indo nos portões do inferno. Para quê? Para libertar as vidas preciosas que o sangue de Jesus comprou todas. Não vou sair porque é meu, ela é minha. Não, é de Jesus, que Jesus comprou com sangue. Sai em nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado e fala, deixa o fogo pegar aí, meu irmão, aleluia. Já estou quase falando em línguas aqui, hein? Como diz um pregador,
Falou que ia dar umas rajadas, ele falou, vou dar umas jarradas de língua. Errou tudo. Falo 3 orientações e finalizo. Number 1, use o nome de Jesus. Marcos 16, 17. Marcos 16, 17, Jesus disse: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Use o nome de Jesus. Não vai em você mesmo não. Ei, eu estou mandando. Em nome de Jesus. Pedro na porta formosa, não era demônio, mas era uma enfermidade. Ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E levantou e andou. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus liberta. O nome de Jesus cura. O nome de Jesus salva. O nome de Jesus batiza com o Espírito Santo. O nome de Jesus, use o nome de Jesus. A igreja recebeu o nome de Jesus. Número 2, se dirija ao demônio. Lembra do exemplo de Paulo? A Bíblia diz que Paulo olhou para a moça e disse ao demônio: saia. E a moça foi liberta. Nós meditamos nisso. Não é para você orar, o demônio está aqui, oh Deus, oh Deus, oh Deus, o demônio está aqui, Deus. Não, não, não. Dá ordem ao demônio. Saia em nome de Jesus. Número 3. Resista e não retroceda. A fé não dá nenhum passo para trás. A fé sempre avança. Resista e não retroceda. Resista, que é a vitória do povo de Deus. Resista, que a vitória é nossa. Resista. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. Ponto. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistir não é apanhar e dizer que está aguentando. Resistir é se opor, colocar o pé na porta e dizer: aqui não entra. Eu te resisto em nome de Jesus Cristo. E ele vai dizer: ixi, ele conhece. Ele conhece a obra da cruz. Ele conhece o poder do homem lá de cima. Se coloque em pé dando glória. Se coloque em pé dando aleluia. Cadê o povo que conhece o poder que há em Cristo Jesus? Quando decidi escrever este livro, foi no propósito de tornar conhecida a nossa autoridade como crentes sobre os demônios. Percebi o quanto este assunto estava distante e como alguns crentes estavam aprisionados pelo medo. Jesus nos enviou para libertar os cativos pelo diabo, mas como faremos isso se estamos intimidados? Precisamos entender que a falta do conhecimento da verdade de Cristo nos deixa sem direção e Satanás se aproveita disso para nos manter paralisados. Mas quando conhecemos a nossa autoridade sobre todo o poder das trevas, então poderemos realizar a obra de Deus com ousadia. Eu tenho certeza que este livro te ajudará a assumir sua posição como crente em Jesus Cristo e fará você desfrutar de vitórias extraordinárias. Creio também que você será instrumento de Deus para ajudar outras pessoas a saírem do cativeiro. Exousia, conhecendo sua autoridade sobre os demônios.